Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo nesta sexta-feira da quarta semana do tempo comum, dia em que a Igreja celebra também a memória de Santa Águeda, virgem e mártir. Queremos, no dia de hoje, de um modo muito especial, contar com a intercessão desta santa que derramou seu sangue como Cristo, por amor a Jesus, por amor ao Evangelho. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e ouvindo a palavra da Igreja, rezemos ao Paráclito, pedindo a ação e a unção do Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 5 de fevereiro, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus é trazida pela Igreja a nós também. O Evangelho que nos é apresentado no dia de hoje é segundo São Marcos. Está lá no capítulo 6, nos versículos de 14 a 29. Ouçamos então atentamente essa palavra de Deus, que é fortaleza, é alimento para a nossa vida de fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes,
E ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. Ele jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que o soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e o deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste Evangelho que nós acabamos de ouvir, que é narrado o martírio de João Batista, depois de todos aqueles questionamentos que são feitos a respeito de quem é esse Jesus que anda por aí, e das mais diversas respostas. É Elias? É um dos profetas? É João Batista que ressuscitou? Nos é narrado o martírio depois de João Batista. E nesse acontecimento, nesse episódio, nós vemos como o mal parece triunfar e como o mal gera mais maldade. Maldade gera mais maldade. Pecado gera mais pecado. A ponto de parecer uma vitória do pecado e uma vitória do mal. João Batista é decapitado por causa da arrogância do pecado endurecida no coração de Herodíades. Também por causa do pecado endurecido no coração de Herodes, que o impede de agir pelo bem. E da cabeça vazia, e também do pecado endurecido no coração da filha de Herodíades, que a leva a pedir como prêmio a cabeça de João Batista. Todos vivendo no pecado, todos vivendo fora do plano de Deus em suas vidas, censurados por João Batista. João Batista não tinha papas na língua. Ele simplesmente denunciava o pecado de adultério vivido por Herodes e Herodíades, que não agradava a Deus. E por isso, aqueles que estavam endurecidos no pecado e não queriam se libertar do pecado, se envenenaram cada vez mais contra o Batista, e no tempo que julgaram oportuno, o fizeram perecer fisicamente. Pecado gera mais pecado.
pecado é fonte de pecado. O mal gera mais mal. A prática maldosa multiplica a maldade. No entanto, nós sabemos que João Batista não foi derrotado. Ao contrário, foi um vitorioso. Triunfou, porque sua palavra permaneceu a mesma. Porque o seu ensinamento permaneceu o mesmo. Porque sua convicção da verdade permaneceu a mesma. Por outro lado, derrotados foram aqueles que fizeram mal contra ele, porque se endureceram mais ainda no mal. E o fruto do pecado não é outra coisa senão o mal e a morte, a destruição. Pecado somado a pecado causa destruição. Mal somado a mal causa destruição. Maldade somada a maldade causa destruição. Oxalá, meu irmão, minha irmã, sejamos nós atentos à palavra de Deus e não nos permitamos dominar pelo pecado. Não nos permitamos conduzir pelos caminhos de erro. Não nos deixemos levar por maldade alguma, pequena que pareça, insignificante que pareça. Mas saibamos nos deixar levar pelo bem, pela bondade, pela virtude, conforme vemos na vida de Santa Águeda, que celebramos no dia de hoje. Águeda significa boa. É assim que somos chamados a viver. A bondade, não a maldade. A virtude, não o pecado. O bem e não o mal. Que Jesus nos ajude. Que Nossa Senhora e Santa Águeda rezem por nós. Amém. Um dia me darão. Vós sois